Mas essa questão da solidão que nós estamos falando, ela é importante. E até a gente saiu com a Rafaela respondendo a Tereza. Ela perguntou se a questão da menopausa podia ajudar muito nessa questão da solidão e tal. E a Cléo falou que acha que sim, né, Cléo? Não é questão da solidão, mas da depressão. A depressão, concordo com a Rafa, que solidão não necessariamente tem a ver com depressão. Tá? Uma pessoa pode passar por um processo de depressão no meio de uma multidão. E uma pessoa pode passar por um processo e viver uma vida solitária e não estar deprimida. Mas a depressão, ela é uma característica, sim, que acompanha a menopausa. Porque nós vamos ter uma baixa de alguns hormônios, e isso vai nos desestabilizar. E aí é importante que você procure o seu médico, querida, que você seja orientada, né, pelo seu ginecologista. De repente, você vai fazer aí uma reposição hormonal, vai mudar as alimentações, né, o tipo de comida que você ingere, isso também vai te ajudar. De repente ele vai te motivar, ou ela, né, te motivar a fazer exercícios físicos, como no meu caso, eu fui incentivada, porque isso libera alguns hormônios que nos ajudam a lidar com a depressão, tá? Agora, solidão é uma outra coisa, e para falar disso, eu vou deixar a Rafa falar e o Leimar, que essa é uma pessoa. Lamar, nós vamos puxar a sua orelha aqui, porque você está falando muito pouco, as mulheres estão quase ali se degradando para falar. É difícil, né, pastor? Mas eu vou tentar falar mais que elas. Não, a gente estava falando no intervalo a respeito dos exemplos das pessoas que ligaram, né, as duas irmãs que ligaram. A Helena e a Tereza. No caso da Helena, o que acontece? Ela vive, para mim, um típico caso de hoje em dia, da atualidade. Que são pessoas que estão sempre ativas, né? Tem uma família, né, ativa na igreja. É o meu exemplo, né? A gente trabalha muito na igreja, tem família, né? Agora vai chegar nosso filho, né? Baby agora. Tá crescendo, a encomenda está crescendo na barriga da mãe. Né? Obrigado. E a gente acaba tendo uma situação, tudo uma correria, e a sociedade prega isso, né? Essa comunicação fez isso acontecer. Né? Antigamente, para você receber uma carta, né, uma notícia do interior, vinha-se uma carta, demorava no mínimo 2 dias. Hoje em dia, eu converso com minha mãe e com meu pai por e-mail. Então, em questão de segundos, eu tenho já um retorno daquilo que eu queria saber. Então, essa pressa na comunicação, essa pressa das coisas hoje em dia, eu acho que quando a gente sai dela, no caso da Helena que ligou, se sente um pouco sozinho. Mas igual a irmã disse, né? A solidão em si não é um momento para a gente ficar estacionado e ficar assim, meu Deus, agora eu estou sozinho, agora o que eu vou fazer sozinho? Vou buscar Deus, né? Eu vou tentar ver realmente se aquele sou eu. A gente vive. Quantas pessoas hoje não pegam a internet, né, e criam fakes, né? Hoje em dia tem muita gente que não é quem é. Então você depara com uma pessoa na frente que pela internet ela é uma outra pessoa. Criaram antigamente o tal do Second Life, né? Que era você criar uma segunda vida na internet. Às vezes a pessoa lá era um monstro, era um bicho, né? A pessoa conseguia se identificar sendo isso, não sendo o que ela realmente né? Então, eu acho que esse momento de a gente estar em casa, igual a Helena está em casa agora assistindo o programa, é um momento que você realmente está com Deus, né? De saber o que Ele tem para a sua vida, né? O ministério, a igreja, a família, Ele vai te ocupar com esse tempo, né, seja lá, de ser mãe, de ser esposa, de ser líder de algum ministério. Mas esse tempo é importante você ter na sua casa, né, ou na sua casa, ou no seu trabalho, onde você estiver, de um tempo para você com Deus. Deus, quando criou o Éden, igual foi falado, realmente, né, o homem se sentiu só. Tudo era perfeito, mas faltava, né, a costela dele ali, sendo criada ali a Eva ali, para estar do lado dele. Então Deus também, ele criou um relacionamento para ser vivido. Mas também o momento de estar só ali, não só assim, meu Deus, agora eu estou sozinho, ninguém mais está. Não, o momento de se guardar, né, de realmente deixar Deus mostrar quem você é de verdade, para que você possa melhorar. A gente tem uma participação pelo telefone. Bom dia, Marcos. Bom dia, Denise, tudo bem? Joia. Acabei de ligar e ouvindo a respeito do tema solidão. Eu já tive solidão. Eu acredito que venha a ser esse manifestamento das pessoas de várias formas. Por exemplo, eu tinha o meu trabalho, tinha a minha namorada, a minha vida, mas todo dia, quando começava por volta de umas 17 horas, me baixava uma crise de solidão, de desespero, de agonia. E eu conseguia trabalhar no dia tranquilo, mas todos os dias, por volta desse horário, me baixava
ficava procurando algo que eu não sabia o que era. Então tentava de todas as formas, procurava, tinha minha namorada do meu lado, tinha família, trabalho, mas não conseguia ficar aquilo. Então acredito que a solidão existe de várias formas, ela vem em mim dessa forma. E eu resolvi esse problema o dia que eu tive um encontro com Deus. A partir do momento que eu tive um encontro com Deus, é claro, quando você perde alguém, quando acontece alguma coisa, vem aquele vazio, mas eu venci a solidão a partir do momento que eu tive um encontro com Deus. Ele me preencheu totalmente, nunca mais eu senti isso, eu me libertei totalmente. Tá joia, Marcos. Obrigado pela sua participação, viu? Nada, tchau. Deus abençoe. Ele é um exemplo clássico de quem transformou a solidão na solitude, dentro do cristianismo, né? Porque existe a solitude, ela é ampla, o conceito de solitude é amplo. A gente pode desfrutar desse momento de solitude de várias formas, né? E assim, o cristão, como tem, né, sobre ele esses princípios que vêm para nós através da palavra, ele busca através desse momento de isolamento, de retiro, o Senhor e se conhecer através do Senhor. Mas a gente tá, assim, eu acho muito importante essa questão de conhecer-se a si mesmo, né? Através do Senhor para nós que somos cristãos. Mas esse autoconhecimento, ele é muito importante, né? Porque que nem é o que o Lamarck falou, as pessoas hoje, elas querem ser uma coisa que elas não são. E aí elas tentam agradar outras pessoas, buscando ser o que elas não são. E elas não conseguem viver essa vida, e elas vão se sentindo cada vez mais vazias. Ela não vive a vida dela, que Deus deu para ela. Ela sempre vive uma vida para ela estar bem relacionada, né, para ela conquistar uma turma de amizade ou um namoro. Então ela não se preocupa em ser ela mesma. E aí esse esvaziamento, eu acho que é que traz essa sensação de solidão, porque a pessoa nunca se encontra com ela mesma, sabe? Através do Senhor, né, para nós, mas a pessoa não se encontra, né? E aí ela fica assim, perdida para lá e para cá. O Jorjão que fala. Eu creio que esse autoconhecimento, né, pode ter várias maneiras de definir, né? Mas eu creio que é descobrir a sua identidade em Deus. A sua identidade. Deus é que vai te falar quem você é. Porque antes de eu conhecer o Senhor, eu conheci o Senhor em 85, né, no primeiro Rock in Rio, eu me perguntava quem eu sou. Eu não sabia quem eu era. Então, como o Lamarck falou, o ser humano hoje vive para conquistar os outros, agradar os outros, e acaba representando um papel que não é o próprio, né? Você tenta ser algo para que os outros vejam uma coisa em você que você não é. E o que a sociedade espera de nós, os cristãos, é que não sejamos nós mesmos. Esperam referências, né? Você se tornar uma referência para a sua geração, e se você não se conhecer, se você não descobrir sua identidade, você nunca vai ser uma referência. Você vai ser um clone de uma outra referência que já existiu, né? E no meu caso a solidão é muito importante, né? Na criatividade. Eu escrevo textos, né? Publico textos, eu prego, tenho sermões para preparar, canções. Então eu preciso desse tempo com Deus, esse tempo de solitude, né? É claro que você não pode ficar o dia inteiro na solitude, porque nós fomos feitos, como você falou também no início, nós fomos feitos para a comunhão. Então, quando eu busco a Deus na solitude, eu tenho alguma revelação, eu tenho algum conhecimento, eu fico doido para compartilhar. Eu quero chegar junto de pessoas, olha, o que Deus está falando comigo e tal, porque é uma necessidade. O que eu vou fazer com o conhecimento se eu não me relacionar com os outros, né? Para que vai servir esse conhecimento? Ó, a gente tem uma participação aqui pelo Twitter. A Ana Paula, ela fala assim, ó, uma certa hora do dia eu me sinto muito só. E eu me sinto como se ninguém gostasse de mim. Pode ter a ver com isso? Vamos supor, questão da noite, a noite pode trazer mais sensação de solidão, a luz do dia. Até mesmo quando a gente busca imagens de solidão, né, o que vem pra gente são imagens geralmente preto e branco, alguma coisa assim mais na penumbra, aquele lugar grande, né? E à noite te dá essa sensação mesmo, né? Sem cor, sem vida. À noite, geralmente, para o ser humano, são poucas as pessoas que produzem mais à noite, né? À noite é já esse momento mesmo seu, esse momento onde você fica mais sozinho.
Então, pode ter a ver que a solidão ela apareça mais no final do dia, ao entardecer, e até mesmo onde que diminui um pouco do contato social. Questão biológica tem a ver? Vamos supor, essa questão da queda de luz, da questão biológica tem a ver? Assim, pode causar uma sensação maior de solidão? Não. Pastor, eu acho que relacionado a como lidar com a solidão, né, que é o tá passando aqui embaixo. Como Marx deu um exemplo claro. Se nós somos imagem de Deus, se nós somos imagem, Deus poderia muito bem ter ficado no céu com os anjos. Eu acho que é uma prova maior que ele se sentiu também que tinha que relacionar com alguém. Ele criou o homem e fez o Éden. Né? Então, eu acho que esse momento que a gente sente só, eu acho que é Deus cutucando a gente para tá, você fez isso, você fez aquilo, você trabalhou muito, você levou o filho para a escola, você fez... Não. E o meu tempo com você? Eu acho que é mais isso. Às vezes a pessoa se sente um pouco solitária, né? Nós cristãos. Porque quem não é evangélico já tá taxado já. Essa falta, né? Sente esse vazio porque não tem Deus na vida dele. Eu acho que o cristão sentir solidão não é porque está em pecado. Eu acho que é um tempo que Deus está chamando ele para que nem essa questão, vamos supor, a pessoa se sentir sozinha, questão de solidão. Isso é pecado? O crente está se sentindo sozinho, isso é pecado? E outra questão que o pessoal falou aqui, que a gente até já colocou, uma moça, Fernanda Carolina, falou assim, ó, já me senti muito só na igreja. Eu era a única convertida em minha família e muitas vezes eu não percebi o cuidado dos irmãos. Eu achei relevante o que disseram sobre o autoconhecimento, porém eu também acho que a igreja deve viver plenamente a comunhão com Cristo e com os irmãos. O acolhimento, a ajuda dos irmãos, para que isso possa disseminar a solidão. A gente vive essa questão das megas igrejas hoje, né? Então, muita gente no mesmo espaço e ainda assim as pessoas se sentindo sozinhas. Então, a solidão é pecado? E nesse caso, uma pessoa que está dentro de uma mega igreja se sentindo sozinha, o que ela pode fazer? Ela pode procurar uma célula. Eu acho que eu vou puxar mais o peixe para o meu lado. Você que namora, você que está no relacionamento, procura uma célula de casais. Aí, vou aproveitar. Uma pessoa que está se relacionando, namorando ou casado e se sente sozinha dentro do relacionamento. Primeiro que eu acho que essa questão dela se sentir sozinha, mesmo relacionando com a outra pessoa, está ligada porque ela primeiro não está sendo quem ela é. Né? E não está sendo cultivado ali, sendo trabalhada a comunicação. Porque nós podemos muito bem nos fechar em nós mesmos, e não comunicar com a pessoa, estou passando por um problema. Eu posso passar por um problema e isso ser algo solitário na minha vida. Se eu não compartilhar aquilo com a pessoa que está do meu lado, no caso do relacionamento, namorado, mais ainda o casado, pessoas casadas, que estão em um casamento, isso é fato que ela vai sentir isso. Então é importante ela cultivar a comunicação. Então vamos supor, é possível a pessoa ser casada e ter uma vida a dois, em todos os aspectos e ainda assim se sentir sozinha. Se ela não trabalhar a comunicação nesse relacionamento, ela vai sentir sozinha. Porque o dia a dia vai fazer sempre ela sair daquela relação. Ela chega casada, ela chega em casa, não consegue desligar do trabalho, ela está em casa, não consegue parar de pensar nas coisas, outras coisas e não se dedica ao seu tempo. Uma coisa uma imagem assim, que me veio muito na cabeça assim, e hoje em dia isso assim, é comum. As pessoas dentro do ônibus, todas com fone de ouvido, uma sentada do lado da outra, todo mundo com um fonezinho de ouvido, Assim, a pessoa vive no seu mundo, Dentro do seu próprio mundo. E a tendência é procurar um lugar onde não tenha ninguém para sentar, Para evitar qualquer tipo de contato. Isso. Tem esse lance também. A solidão ela pode ser até uma fuga, um isolamento social que você faz. Você prefere ficar sós, até uma escolha inconsciente. Você prefere se isolar do que se relacionar com o outro. Vamos supor, por que a pessoa escolheria esse tipo de caminho? Vamos supor, o que levaria uma pessoa de repente a falar assim, eu não quero me relacionar com ninguém? É bem subjetivo, Vinícius? Não tem como eu te dar uma resposta pronta no sentido que levaria uma pessoa a se isolar. Você acha que questão da timidez, uma forma de proteção. Uma forma de proteção de acordo com uma vivência, uma experiência que ela teve que não foi nada satisfatório, não foi nada agradável. Então, em vez dela vivenciar novamente uma interação com o outro, ela acaba se recuando. Um trauma, uma ferida que ela não consegue lidar com aquilo
conversando, né, se abrindo, acaba se fechando. Por isso que, às vezes, é bacana o espaço do consultório, né, esse autoconhecimento que a gente está falando.